Vamos iniciar mais uma aula de microbiologia e parasitologia. Nessa aula nós vamos abordar controle das doenças e características do hospedeiro, verificar meio ambiente, características socioeconômicas, os meios que facilitam o indivíduo a adquirir certas condições de saúde e também destacar um pouquinho hoje sobre nossa condição diante da pandemia do coronavírus, como isso tudo acaba impactando o ser humano, né? Valendo destacar aqui a influência do meio ambiente nas populações. Sociedades antigas já estudavam como o meio ambiente influencia diretamente na condição de saúde do indivíduo. Foi Hipócrates, na Grécia Antiga, que em uma de suas obras chamada Dos Ares, das Águas e dos Lugares, que trouxe mais amplamente essa preocupação com os aspectos ambientais na determinação das doenças. Hoje, na nossa sociedade, este tema permanece atual, haja vista a condição do Covid-19, que acabou pegando todo mundo de surpresa e já conseguiu mudar um pouquinho a dinâmica nossa, tanto no meio da higiene e profilaxia e dos resguardos pessoais, por assim dizer, quanto na interação com a sociedade e com o meio, né? Com o meio ambiente. Então a gente hoje, por conta dessa pandemia, nos preocupamos muito com pequenos detalhes. E isso, querendo ou não, reflete o que o ser humano vem fazendo com a Terra, né? Com o nosso lar, essas transformações. Hoje o destaque aqui no Brasil também é essas queimadas que estão acontecendo em vários pontos de nossa mata, chuvas irregulares, a questão que assombrou a costa aqui do Nordeste no início do ano 2020, que foi as manchas de petróleo. Então isso tudo causa desarmonia entre o meio ambiente e o ser humano, trazendo consequências graves. E aí a gente também tem que ter o olhar atento para o nosso local, a nossa sociedade, aonde você vive, como é que é a questão de saneamento básico, como é rua calçada, não é calçada, a frequência que a coleta de lixo é feita, todo mundo respeita a colocação do lixo em seu lugar adequado, ou é notadamente que quando você coloca o lixo, vem animais para mexer com esse lixo, esses animais muitas vezes são domésticos, então acaba pegando o lixo de fora e trazendo restos para dentro de casa. Então tudo isso aí tem que ser verificado. Essa influência do meio ambiente e das ações que tanto os animais quanto o ser humano tem acaba interferindo diretamente no ponto chave que é a nossa saúde. E aí nós podemos destacar algumas doenças como tuberculose, cólera, verminoses, doença do aparelho respiratório. Todas essas aqui são influenciadas diretamente pela saúde do meio ambiente, ou seja, tem influência direta com o meio ambiente. Se a gente tratar, conseguir ter um meio ambiente controlado, possivelmente essas doenças aqui, elas ficarão mais distantes do ser humano. A preocupação com o meio ambiente dentro do mundo da enfermagem começou na Inglaterra em 1863. Na época, a enfermeira Florence Nightingale percebeu a importância de valorizar as condições do paciente e do meio ambiente, iniciando a individualização do cuidado, ou seja, paciente por paciente, e não mais vários pacientes tratados de forma insalubre. Então,
Nós vamos individualizar esse cuidado, cada paciente é único e nós vamos criar protocolos de atendimentos individuais, aumentando a distância entre os leitos, nas enfermarias, aumentando a limpeza nesses ambientes que hoje, para a gente ter noção, hoje, durante essa pandemia de coronavírus, o que é mais enfatizado? Distanciamento e limpeza do meio ambiente. Então você vê que já se passaram tantos anos, desde 1863, que foi a época que começou a ter, que a Florence começou a destacar a importância dessas atividades, e durante um tempo isso ficou muito presente em condições, em meios de profissionais de saúde. Então você chega em uma unidade hospitalar, a gente percebia esse controle, mas agora durante a pandemia, durante este evento até então ímpar na vida de muitas pessoas, viu-se que é importante fazer isso também no meio nosso, fora do hospital. Então todo mundo hoje está tendo que manter o distanciamento, está tendo que ter uma higienização muito mais aprimorada, com mais cuidados. E o que reflete isso? Naquela época, essa atitude reduziu as taxas de mortalidade dos pacientes internados em 42%. Reduziu de 42% para índice de menor de 2%. Então nós tivemos uma queda aí de 40%, uma redução de mortalidade de 40% dos pacientes que vinham a falecer. Isso é um índice destacável, apenas com medidas de distanciamento e limpeza. Você vê, são medidas baratas, fáceis de ser aplicadas e que teve, na época, um ganho muito elevado. Vale destacar também que a Florence foi uma pioneira neste segmento de preocupação com higienização, com controle paciente por paciente. Diante dessas novidades, foi preciso criar um evento não, vamos colocar um guia para você conseguir identificar, gerenciar riscos ambientais e criar, padronizar, né? Então todo lugar, todo país desenvolve organiza o seu programa de riscos, mas o que facilita muito, né? Você tem lá o controle da poluição do ar, poluição industrial, ruídos, o que é radioativo, a segurança química. Então, assim, diante deste primeiro que foi feito aqui na década de 80, o Environmental Metal Risk Assistant, vários países começaram a desenvolver os seus com base neste protocolo. Este protocolo foi o pioneiro e que deu a condição de se criar outros. E o meio ambiente, assim como a saúde, assim como o SUS, ele, graças a Deus, está na nossa Constituição Federal, lá de 1988. E no artigo 96 define saúde como direito de todos e dever do Estado. Mas como eu sempre gosto de destacar, está o dever do Estado, mas ele não exime o cidadão também de procurar, o cidadão também de fazer a sua parte. É dever do Estado? Sim. É direito de todos? Sim. Mas isso não exime eu, como cidadão, de esperar que o Estado faça tudo. E o Estado ele vai trabalhar mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário. O que isso quer dizer? Que você pode ter a condição social X, Y, Z, você pode ser branco, preto, amarelo, você pode
ser o que for, você terá o direito e igualmente, respeitando sempre a equidade, né? Pessoas com maior necessidade necessitam mais do que pessoas com menor necessidade. E isso não é necessidade financeira, é necessidade de questão de saúde. Aqui nós temos alguns artigos do SUS, e aí eu peço que vocês procurem a legislação do SUS, o artigo todo, e façam uma leitura, porque muitos profissionais, muitos técnicos em enfermagem querem sair do curso e fazer uma seletiva, fazer um concurso. E essa parte aqui do SUS é uma das partes que sempre tem questões. O modelo econômico e a qualidade do meio ambiente. Ainda existe no país grandes diferenças, concentração de renda em pequenos pontos, infraestrutura elevada em pequenos pontos, há uma grande exclusão social, ou seja, hoje passa pela nossa cabeça que nem todo mundo, que a grande maioria das pessoas tem um smartphone em mão, mas se a gente for mais a fundo analisar, você vai ver que existem pessoas, existem segmentos, existem grupos que ainda não conseguem ter acesso a um smartphone, a uma internet de boa qualidade, a uma condição de saúde acessível, ou seja, tem que percorrer vários quilômetros para chegar a uma unidade de saúde. E isso mostra que o mundo ele não é igualitário, ou seja, tem suas dificuldades e deficiências. E quanto maior as deficiências desta comunidade, maior são os problemas de saúde, como por exemplo doenças infecto-parasitárias. Ou seja, nós temos aí condições aí, localizações que é um problema grave ainda, e existem lugares do mundo que essas condições já foram quase que extintas. Se a gente parar para ver aí, você ainda tem localidades que ainda se preocupam com piolho, se preocupa com pulgas, ou seja, está descontrolado, se preocupa com uma condição de saúde, a diarreia, por exemplo, que é uma condição simples de se cuidar, de se tratar, de se extinguir. Mas você vê aí que a gente notadamente é uma condição de saúde que está presente no nosso meio ainda. As pessoas que vivem nesses lugares de condições precárias são as mais vulneráveis. E aí as agressões ambientais adoecendo mais vezes e, consequentemente, superlotando o serviço de saúde. A grande maioria dos técnicos de enfermagem, quando se formam, vão para o Sistema Único de Saúde. E lá vocês vão perceber que existe uns pacientes que eles acabam sendo repetitivos na procura à saúde. E aí que tá, a gente tem que ter a atenção de fazer uma pesquisa, de fazer uma busca ativa para saber o porquê que esse paciente ele procura tanto a unidade de saúde. Será que ele está seguindo a orientação ou será que o ambiente onde ele vive proporciona esse retorno para adoecimento constante? Às vezes o tratamento está também na preocupação em você tratar o antes. Então, se você consegue desenvolver uma política pública, consegue intervir diretamente no direcionamento da intervenção em saúde, você acaba fazendo com que alguns pacientes que procurem demasia a unidade de saúde, eles acabem melhorando. Claro que isso é um trabalho de formiguinha, mas um trabalho de formiguinha que muda uma vida, muda o mundo. Doenças ligadas à insalubridade. E aí nós temos aqui tuberculose, superlotação, diarreia, falta de saneamento, de abastecimento de água, de higiene. Então você vê que é tudo, entre aspas, fácil de controlar. Doenças tropicais, falta de saneamento, má disposição do lixo, foco de vetores, de doença. Quando eu estou em sala de aula, eu sempre destaco que a água, nossa,
A água potável nossa aqui, ela contém traços de coliformes totais. Coliformes totais é aquelas fezes de animais, fezes humanas são toleradas. Claro que aí entra no cálculo todas, por isso que coloca fezes total, são toleradas. Existem países que a tolerância é zero. Ou seja, pessoas que vêm de fora do Brasil passar uma temporada aqui, quando bebem a nossa água sem a devida filtração, sem o devido tratamento, consequentemente vai ter uma doença tropical que leva, consequentemente, à diarreia, pela a ingestão de uma água de má qualidade. Verminoses, falta de saneamento, abastecimento de água e higiene. Então você tem ali uma água que não é tratada, possivelmente ela pode conter alguma verminose. E aí a gente vê, hoje até que a gente vê em menor quantidade, mas anos atrás a gente via todo mundo falar, todo mundo tem verme, isso é comum, isso é comum. Então assim, a gente trata algumas condições de saúde no nosso meio como comum a todos, quando na verdade não pode ser tratado assim, a gente nunca pode estar acostumado. Nós nunca devemos nos acostumar com a condição de saúde que possivelmente pode ser comum a todos. Nós devemos ficar indignados, tentar trabalhar da melhor forma possível, que nos é apresentado, e com isso sempre tentar fazer o trabalho de formiguinha que eu estou falando, orientar, cobrar do serviço público um saneamento melhor, ensinar como é que se pode estar fervendo a água, tratando essa água em casa, como se faz uma higiene. Hoje, volto a destacar de novo, o coronavírus fez com que a gente lave a mão, higienize a mão, passe álcool em gel na mão a todo momento. E isso é uma coisa que deve ficar para o resto da vida. Vale destacar que esse ano poucas pessoas estão gripadas. Ou seja, o uso de máscara, a higienização das mãos, o distanciamento público fez com que a gente perceba que dá para se controlar. Infecções respiratórias, então nós temos poluição do ar, recinto fechado, superlotação novamente, doenças respiratórias crônicas, poluição do ar em recinto fechado, câncer da pré-respiratório, poluição do ar em recinto fechado. Então nós vemos assim, o recinto, quando é fechado e tem uma superpopulação, superlotação, facilita muito a propagação de substâncias aéreas que acabam sendo inaladas e infectando várias pessoas. E aí nós podemos destacar também que os tipos de agente. Pensando em agente causador de doenças, nós temos alguns tipos. Entre eles nós temos o físico, traumatismo, queimaduras, radiações, químicos, venenos e toxinas, biológicos, infecções, alergias, infestações, alergia liberada por mediador químico, as histaminas, são sinais e sintomas, dor, purido, vermelhidão, o edema, que é o inchaço com água. Dentre a característica dos agentes biológicos que interferem no adoecimento, podemos citar, diante da morfologia, que é o estudo da forma, e aí nós podem ser encapsuladas ou não, os vírus envelopados ou não, eles vêm como se fosse uma cápsulazinha de remédio, ou vêm como os esporos, umas bolinhas. Infecciosidade, que é a capacidade do organismo que tem de provocar infecções, ele pode ser mais ou menos forte ou resistente. Patogenidade, é a capacidade de um micro-organismo provocar lesões específicas, superando as defesas do hospedeiro, então ele vem, a gente fala com força total. Virulência, grau de patogenidade, severidade de um organismo. Quanto maior a virulência, maior a capacidade do organismo de causar doenças graves ou fatais. Viabilidade, capacidade de um organismo sobreviver fora do seu hospedeiro. Então nós temos aí alguns agentes nocivos que conseguem ficar fora do organismo humano e perdurar aí por anos, por décadas. E ao contato novamente com o seu hospedeiro, ele volta
colocando assim em termos de fácil entendimento, ele volta a brotar. Então ele fica ali no seu estado dormente e quando ele encontra de novo o seu hospedeiro, ele reacende de novo. Essa é a viabilidade. Quanto maior a viabilidade, melhor para ele. Mecanismo de propagação de doença. Como a gente já vem percebendo aqui nessa conversa, o agente está envolvido o tempo todo com o meio. O meio o quê? O meio ambiente. O meio ambiente é um círculo que permeia o nosso mundo e nós estamos inseridos dentro desse meio. E é o maior meio de propagação das doenças, é o meio que a gente está. E aí, que recurso a gente utiliza para alcançar o novo hospedeiro? Vídeo transmissão, como o agente se hospeda no novo hospedeiro, porta de entrada. Quem pode adquirir a doença é susceptível. Quem hospeda e elimina o agente, fonte de infecção, é o foco. Local onde se origina o agente infeccioso, permitindo-lhe passar diretamente por um hospedeiro, podendo localizar 100 pessoas, animais, objetos, alimentos, água, entre outros. Por isso que é importante não ficar beijando animais, trocando salivas com animais, ter uma água de boa qualidade, o contato pessoa a pessoa, em momento, por exemplo, destacando a pandemia, é um momento de você manter o distanciamento, sempre estar higienizando as mãos. Como a gente deixa o hospedeiro? A via de eliminação, normalmente pela urina, pelas fezes, também pode ser por via oral ou trato respiratório. Só que vale destacar aqui, como esse agente é eliminado pela urina ou pelas fezes, se você não tem a higienização correta das mãos, você pode estar fazendo a propagação deste hospedeiro para outra pessoa. Características que influenciam a susceptibilidade. Várias características influenciam. E aí nós temos espécies, existem espécies que não são afetadas por doenças de outras espécies, existem idades, doenças infecciosas, nível de resistência, doenças degenerativas, a pessoa vai começando a chegar no nível senil. Os extremos, crianças e idosos têm uma característica, vamos dizer assim, mais fracas. Negros são mais susceptíveis à anemia falciformes, caucasiano ao câncer de pele. Então, cada pessoa, cada indivíduo, ele é único, cada indivíduo tem suas resistências e tem suas deficiências. Susceptibilidade individual, dentro das mesmas condições fisiológicas, ou seja, espécie, etnia, sexo, podemos encontrar susceptibilidades diferentes em cada indivíduo. Essas características se referem ao estado fisiológico, como gestação, subnutrição, estresse, alteração de barreiras anatômicas, fisiológicas e imunológicas. Todo mundo entendeu aqui? Em dois indivíduos que eles estão dentro da mesma condição, da mesma espécie, da mesma etnia e do mesmo sexo, eles podem diferenciar um dos outros por características como gestação. Uma pessoa pode estar em gestação, a outra não. Uma pessoa pode estar bem nutrida ou subnutrida. O sexo envolve tipo de atividade que desempenham ao longo da vida e também o aparelho reprodutor. Exemplo, mulheres podem desenvolver câncer de colo, homem, câncer de próstata. Então, acaba interferindo também. E é claro que vale destacar também aqui o ambiente como foco principal. Características ambientais constituem condições críticas para a expressão de um agente em uma população susceptível. Se a gente olhar aqui, a gente pode ter certeza que uma dessas imagens aqui está próximo a gente. Eu não digo nem que a nossa casa corra aqui, mas um bairro próximo, uma cidade próxima. A maioria da gente aqui conhece um desses lugares aqui, próximo de nós. E nós temos que lutar para mudar esse panorama.
Tipo de ambiente, socioeconômico, biológico. Então nós temos aqui os componentes socioeconômicos refletem a influência do homem em sua estrutura social. Então, quando a gente pensa em pessoas que ganham mais, vivem em uma condição privilegiada, e eu sempre gosto de destacar, se existe privilégio, é porque existem pessoas que não são privilegiadas, existem pessoas que convivem com a realidade desta foto. Concordam? Nós temos fatores biológicos, os componentes biológicos são a fauna, a flora, componentes esses que merecem atenção, pois servem como fonte de alimentos, manutenção de reservatórios e vetores e também a presença de hospedeiros. Então nós temos alguns animais que são carreadores, nós temos animais que nos alimentam. Então esses fatores devem ser destacados. Físicos, os componentes físicos da são clima, hidrografia, topografia, solo. O clima sofre influência de diversas características, sendo elas temperatura, umidade relativa do ar, chuvas e secas, ventos, corrente de ar. Então, tudo isso aí interfere diretamente com a nossa saúde. A umidade está baixa, você consegue sentir que o seu nariz às vezes dói, resseca, o olho fica seco. Só como destacar um exemplo, né? A hidrografia, tanto a distribuição dos cursos de água, devendo levar em consideração a utilização para bebida, para irrigação. Anos atrás nós tínhamos um problema que eu acho que ainda é presente na barragem de Morrinhos, que é a captação por fazendas próximas dessa água para fazer lavouras, o que acaba diminuindo, baixando muito o nível e ainda poluindo a nossa água. E essa água não fica só em Poções, ela vem para a cidade vizinha também. Então é um item que deve ser estudado e ter atenção constante. Topografia, trata-se de barreiras naturais, presença de serras, montanhas, altitudes, que limitam o desenvolvimento de alguns artrópodes. Então, assim, existem regiões que têm características ímpares, existem regiões que possivelmente não têm desenvolvimento de certos vetores. Solo, devemos estar atentos às condições e sua composição, que atua diretamente nas componentes biológicos, e assim também como no desenvolvimento da flora, da fauna. Como que o indivíduo adoece? O desenvolvimento de enfermidades é uma rede complexa de interações entre agente casual, hospedeiro susceptível e o meio ambiente. Podemos pensar num sistema cíclico. Então, nós estamos nessa roda que gira muito, muito tempo. O agente é eliminado do hospedeiro, transferido para o meio. Que meio é esse? O meio ambiente. Ele fica nesse meio ambiente até alcançar outro hospedeiro. E aí começa de novo, alcançou outro hospedeiro, o hospedeiro elimina para o meio abraça esse agente fica no meio até encontrar outro hospedeiro, é uma rede sem fim. Quando o ser humano consegue quebrar esse ciclo, ele se vê eliminado da doença. E aí nós temos o exemplo aqui da esquizotomose, nós temos você vê, ele fica, o agente da esquizotomose fica no hospedeiro, do hospedeiro ele vai para o meio, no meio ele encontra o seu agente intermediário, que no caso aqui é o caramujo, e o caramujo ele vai ser um facilitador e vai acabar eclodindo as larvas. Essas larvas, se o homem tiver contato com essa água contaminada, volta para o hospedeiro de novo. Então é um ciclo sem fim. E o que é que o SUS faz para a gente hoje? Hoje nós temos o Sistema Único de Saúde dentro dos PSF, Programa de Saúde da Família. Os agentes comunitários, agentes de endemias, uma rede com o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, saúde bucal, NASF, toda essa rede entrelaçada para trabalhar de forma ativa, de forma precoce,
para o tratamento e para a eliminação, tratamento e eliminação dessas doenças características do meio ambiente. E, consequentemente, também vale destacar, que eu falei no começo da aula, a prevenção também é um fator mais do que importante. E com isso nós concluímos aqui a nossa aula. Deixar um abraço a todos. Qualquer dúvida, entre em contato no WhatsApp, que a gente vai estar concluindo e tentando responder também. Muito obrigado, até mais, até a próxima.